Olá, tudo bom? Voltando aos nossos conteúdos, falamos um pouquinho sobre os nutracêuticos, a cúrcuma, como muita gente sabe já, o açafrão da terra, ele tem uma função importante como antioxidante, ou seja, ele ajuda a limpar as células do nosso corpo. O grande problema, como o próprio artigo vai falar, é sobre a biodisponibilidade. O que significa isso? O quanto ela realmente consegue penetrar no nosso corpo, o quanto a gente consegue absorver do nosso corpo. Tá? Além do mais, nós temos algumas pessoas, enfim, que misturam a cúrcuma com outras coisas mais baratas e acabam gerando roubo. Tá? Enfim. Considerando a cúrcuma propriamente dita, ela tem uma baixa biodisponibilidade, mas tem já ação já no intestino e pode ajudar. A indústria farmacêutica tem avançado bastante e utilizado, por exemplo, a cúrcuma em nanopartícula. Então, essa nanopartícula ela faz uma penetração melhor no intestino e nas estruturas cerebrais, né? Então, tornando, da mesma forma que a cava, que tem a coenzima Q10, né, que tem a metodologia Cava Max, né, que é a cava Q10, esses nutrientes têm uma maior penetração no alvo que a gente quer, tá, que seria, no caso, o sistema nervoso central. E a cúrcuma ela tem uma ação que ela, além de ser antioxidante, ela bloqueia um receptor de uma célula de inflamação, o macrófago, né? Bloqueia o receptor TOL4, né? O Toll-like receptor 4, né? Que é um receptor que, quando ele é estimulado pelas bactérias do intestino, eles promovem um processo inflamatório não só local, mas a nível cerebral. Então, nós temos esses receptores também no cérebro. Beleza? É isso, bons estudos, divirta-se. Valeu, um abraço. A curcumina, o composto ativo da cúrcuma, é a base de um quebra-cabeça científico simplesmente fascinante. Pensa só, de um lado a gente tem uma promessa incrível para a saúde, do outro, um verdadeiro mistério biológico. A ideia aqui é a gente desvendar juntos esse paradoxo dourado. Olha, não é de hoje que se fala da cúrcuma, né? A sabedoria antiga já usa esse tempero há séculos. O que mudou é que agora a ciência moderna está de olho no seu componente mais poderoso, a curcumina, para entender exatamente como ela pode melhorar o funcionamento do nosso metabolismo. E a lista de possíveis benefícios, olha, é impressionante. Os estudos mostram que a curcumina tem um potencial enorme, tanto na prevenção quanto no manejo das principais doenças metabólicas que afetam milhões de pessoas no mundo todo. É por isso que é tão crucial entender como ela realmente funciona. E isso não é só teoria de laboratório, viu? Estudos feitos em humanos confirmam essa eficácia. Por exemplo, em pacientes com diabetes tipo 2, a suplementação com curcumina conseguiu reduzir, e de forma significativa, a glicemia de jejum e os níveis de hemoglobina glicada, que é aquele exame que mostra o controle do açúcar no sangue a longo prazo. Ok, mas agora vem o grande problema, o mistério central da coisa toda. Se o nosso corpo quase não absorve a curcumina, como é que ela consegue gerar tantos benefícios? Essa pergunta intrigou os pesquisadores por anos e leva a gente direto para o paradoxo que estamos prestes a resolver. Vamos então dar um nome a esse problema. O conceito aqui é o de biodisponibilidade. Basicamente, é a quantidade de uma substância que realmente entra na nossa corrente sanguínea para fazer efeito. E no caso da curcumina, essa quantidade é tão, mas tão baixa que cria esse paradoxo clássico e bem desconcertante. O contraste aqui é gritante. No laboratório, numa placa de Petri, a curcumina é uma verdadeira super-heroína. Um antioxidante anti-inflamatório super potente. Mas quando a gente consome, ela praticamente some. Fica quase indetectável na corrente sanguínea. Como é que a gente explica isso? Bom, os desafios para a absorção são vários. Primeiro, ela não se dissolve bem em água, o que já dificulta tudo. O pouco que consegue ser absorvido é logo processado pelo fígado e eliminado. E os números são de cair o queixo. Mesmo com doses altíssimas, de 8.000 mg, quase nada chega ao sangue. Cerca de 75% vai embora sem ter sido usado. E aí veio a grande virada nessa história. Foi quando os cientistas resolveram mudar o foco. Em vez de ficarem procurando a curcumina no sangue, eles começaram a olhar para onde ela realmente se concentra depois que a gente ingere, o trato gastrointestinal.
E foi lá, bem onde tudo começa, que eles encontraram a chave do poder dela. A resposta está num conceito fundamental chamado eixo intestino-órgão. A ideia é genial. A curcumina não precisa viajar pelo corpo todo para funcionar. Ela age ali, localmente, em alta concentração no intestino, que passa a funcionar como um centro de comando, enviando sinais que geram benefícios sistêmicos. Então, como isso funciona? Basicamente em 4 etapas. Primeiro, a curcumina se acumula no intestino. Lá, ela vira comida para bactérias boas, ajudando a remodelar a nossa microbiota. Daí, essas mesmas bactérias transformam a curcumina em outros compostos, os metabólitos, que são ainda mais ativos. E por fim, ela fortalece a parede do intestino, evitando que toxinas inflamatórias vazem para a corrente sanguínea. É uma ação na fonte do problema. E o mais legal é que essa ação toda não fica só no intestino, claro. Ao acalmar a inflamação e otimizar a função intestinal ali na origem, a curcumina, na verdade, inicia uma espécie de reset metabólico que tem efeitos no corpo todo. O fígado, por exemplo, é um dos primeiros a sentir os benefícios. Com menos inflamação vindo do intestino, ele consegue gerenciar muito melhor o açúcar e a gordura. E isso combate diretamente condições como a doença hepática gordurosa, a famosa gordura no fígado. Os músculos também entram nessa. Eles ficam mais eficientes para captar o açúcar do sangue e usar como energia, e também para queimar gordura. E isso é simplesmente fundamental para melhorar a sensibilidade à insulina e a saúde metabólica como um todo. E até o tecido de gordura é impactado. A curcumina não só ajuda a quebrar a gordura que já está armazenada, como também pode induzir um processo fascinante chamado browning. Basicamente, é como se ela transformasse a gordura que só estoca energia numa gordura que queima calorias. Incrível, né? E a prova concreta de tudo isso vem dos estudos clínicos. Doses específicas de curcumina, em formulações variadas, levaram a melhorias reais e que podem ser medidas em pacientes com diabetes, gordura no fígado e obesidade. Ou seja, os dados confirmam, esse mecanismo todo funciona na prática. Agora que o mistério do paradoxo parece resolvido, a ciência já está olhando para o futuro. A grande questão agora é como otimizar e aproveitar todo o potencial terapêutico que a curcumina tem a oferecer. O caminho a seguir envolve muita inovação. Os pesquisadores estão desenvolvendo formulações super avançadas, como nanopartículas e lipossomas, para melhorar ainda mais a ação da curcumina lá no intestino. O objetivo final é audacioso: tirar a curcumina da prateleira de suplementos e transformá-la numa ferramenta de medicina de precisão. Essa citação da pesquisa resume tudo de forma perfeita. A curcumina não é uma bala de um tiro só. Ela age em múltiplos alvos em uma rede complexa. E é exatamente isso que a torna uma candidata tão promissora para tratar doenças complexas como os distúrbios metabólicos. No fim das contas, a história da curcumina nos força a repensar onde procuramos as soluções para a nossa saúde. Fica a pergunta: será que a chave para um corpo em equilíbrio está escondida não no nosso sangue, mas sim no nosso centro de controle interno, o intestino?